Bom dia, meus amores! O conteúdo que a tia dá na videoaula foi no recadinho para casa. Então, vocês acompanham sempre o recadinho, o nosso conteúdo, para vocês não ficar de fora de nada. Então, o nosso conteúdo foi lá no recadinho que nós vamos trabalhar hoje. Então, pega o livro, fique atento, acompanhando a aula da tia, tá bom? Olá, pessoal! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a civilização dos Inca. A civilização Inca. A civilização Inca fica na página 130 do livro didático de vocês. Então, a última aula nós falamos da civilização asteca e hoje nós vamos falar da civilização dos Incas, que fica na página 130 do livro de vocês. Quem era essa civilização dos Incas? Nós sabemos muito pouco sobre essa origem da civilização Inca, pois, segundo alguns historiadores, por motivos religiosos, os Incas não tinham escrita. Porém, é do conhecimento da história sua organização como a sociedade, suas conquistas como povos guerreiros, suas habilidades como artesãos, exploradores e manipuladores dos recursos minerais do solo em que se pisavam. Então, essa civilização dos Incas era muito baseada na sociedade e suas conquistas como os povos guerreiros. A localização da civilização dos Incas, você pode observar, já está aqui, ó, na América do Sul. Na América do Sul. Sendo que nós vimos que os astecas ficavam localizado no México e já os Incas na América do Sul. Observando aí esse mapa, ó, na América do Sul. Nós temos, que você pode observar aí, que no livro de vocês também tem essa imagem de Machu Picchu. O povo Inca estava assim organizado socialmente. Como era a organização do povo Incas? Qual é essa organização? Nós vamos ver como era organizado. Características políticas deles. Como eram suas características? Estado teocrático. Estado Inca era uma monarquia teocrática, tendo o imperador ou Inca como um deus, descendente do Sol. Então, era descendente do Sol. As atividades econômicas que era praticada na civilização Incas, as terras pertenciam aos estados, assim como a maior parte dos rebanhos e das minas. Os camponeses trabalhavam na terra e o Estado concedia a eles uma parte da produção. Então, era tipo um arrendatário. Nós já estudamos isso no 7º ano, quem trabalhava com arrendatário. Tinha a propriedade de terra, nesse caso era o governo, e os camponeses que arrendatavam a terra e pagavam uma pequena porcentagem ao dono da propriedade. E a mesma coisa aqui, ó, na civilização Incas. Os camponeses trabalhavam na terra e o Estado cedia a eles uma parte da produção. Neste caso, não eram os camponeses que pagavam o Estado, e sim o Estado pagava os camponeses por produzir em suas terras. A mita. O que é a mita? A exploração dos camponeses pelo Estado,
se manifestava também pela mita, ou seja, a obrigatoriedade de fornecer trabalho gratuito nas obras públicas, como os canais de irrigação, templo, estradas e minas. Então, havia uma exploração dos camponeses pelo Estado. O Estado era um explorador dos camponeses. A base da economia dos incas era a agricultura. Cultivava milho, feijão, batata, algodão, tomate, pimenta, abacaxi, entre outros. Então, não é muito diferente dos astecas, porque os astecas também cultivavam esse tipo de agricultura. Adubos utilizava como adubo guano, composto formado por excrementos de aves marinhas ou de morcegos. A irrigação e terraços, que você observe aí, nas áreas de deserto, empregava o técnico de irrigação nas encostas das montanhas, construíram terraços. Então, como era essa organização, como era essa organização dessa agricultura, da civilização inca, ó, você observa, é a organização em terraços. Ó, essa imagem aí está mostrando bem como era a formação desses terraços na civilização inca. O trabalho empregava técnicas de irrigação. Se você observa aqui, ó, como é essa formação de terraço. A organização social, o primeiro grupo, formado por aristocratas e pelos sacerdotes. O segundo grupo, formado pelos funcionários do Estado e os artesãos. E o terceiro grupo eram os camponeses e os estados. Eram os camponeses e os escravos. Era assim a divisão das classes sociais da civilização inca. Como personagem mais importante desse grupo era o imperador. É a classe mais importante desse grupo. Vocês observam aí na página 130. A classe mais importante era o imperador. A classe mais importante. Os aspectos culturais, ao contrário dos maias e dos astecas, os incas não desenvolveram uma escrita. Utilizava quipos, um sistema de cordas com nós, que possuía um sentido numérico. Especulava-se que os quipos possuía também um caráter alfabético. Então, eles iam contando os dias ou fazendo algum planejamento, dando nós. E aí contava como dias. Olha, observe aí a imagem, ó. Cada um nozinho desses, cada um nozinho que passa de um acontecimento ou de um dia, eles colocavam em forma de nós, que era chamado de os guipos. Detalhe dos guipos, ó, aí, ó. Era separado por nós. Ele não usava a escrita, mas usava os nós para caracterizar os dias. Olha, observe aí, ó, os nós simples, os 4 nós simples no longo de 2 voltas. A escrita que eles usavam naquela época. E na próxima aula, pessoal, nós vamos trabalhar com a civilização os maias. Nós vamos falar um pouquinho sobre a civilização os maias e responder a nossa atividadezinha que foi para casa.
Então, meu amor, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E fique com Deus. Um cheiro da tia.